Glória a Deus. Muito bem. Os irmãos podem se sentar? Então, queridos, hoje nós queremos falar a respeito de um texto. Hoje nós temos, então, o nosso culto de curas e milagres, né? Que ocorre sempre a cada último domingo do mês, né? Então, hoje nós trouxemos aqui alguns nomes de pessoas que depois nós vamos estar orando, né? Pessoas que estão com sua saúde debilitada. Nós vamos orar declarando a palavra, não apenas uma oração humana, mas nós vamos declarar a palavra de Deus na vida dessas pessoas, assim como nas nossas vidas, certo? Muito bem. Então, como é um curo de culta, não, é um culto de cura, né? Houve uma inversão aqui. Um culto de curas e milagres. O Senhor colocou no meu coração trazer um texto onde ocorreu um milagre maravilhoso, certo? A Bíblia, ela é muito rica e nós precisamos aprender a encontrar esta essência de riqueza, essência de milagres na palavra de Deus. Para isso, eu gostaria que nós lêssemos no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 10, um texto que com certeza já é conhecido de todos nós. E é um texto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito de algumas palavras, de alguns momentos que estão inseridos nesse texto que nós vamos ler agora. Porque, na verdade, queridos, quando nós falamos em curas, né, ou milagres, né, como hoje nós tratamos esse culto específico de culto de curas e milagres, que acontece em todas as nossas igrejas da Comunhão Cristã Aba. Existe um domingo específico, um dia específico, perdão, a minha esposa me corrigiu aqui, né? Um dia específico onde ocorrem esse culto de curas e milagres em todas as igrejas da Comunhão Cristã Aba. Então, nisso, nós imaginamos, né, a nossa mente nos remete a pensar que cura é apenas cura física. Mas não. A cura, ela tanto pode ser física, sim, mas ela pode ser também espiritual. E quando falamos em cura física e também espiritual, nós devemos lembrar da cura da nossa mente. E mente, nós sabemos que é onde habitam a nossa alma. E alma, ela é exatamente isso, é a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Então, quando falamos em culto de curas, ou que manifestou-se uma cura, manifestou-se um milagre de uma cura, como o texto, a palavra de Deus nos relata, né, vários casos onde pessoas foram curadas fisicamente, outras espiritualmente. Mas nós queremos tratar agora, em cima desse texto, de algumas mudanças de mente, mudanças de pensamento. Amém? Muito bem, vamos lá. Então, o texto, Ezequiel 37, a partir do versículo 1, nos diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Espírito do Senhor, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Eu tenho uma outra versão aqui que fala assim: os ossos estavam sequíssimos, ressequidos, certo?
Os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, olha só, queridos, ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Obrigado. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Aleluia, digam aleluia. E vocês terão vida, glória a Deus. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Grifem, marquem na Bíblia de vocês aí, né? De preferência com aquela canetinha lá, como é que chama? Marca-texto, isso, né? Uma cor viva, vibrante, assim, que seja impossível não perceber que esse negócio está gravado ali. Certo? O que diz? E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho. Um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, ou seja, Deus falou, né? Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. De novo, usem a sua canetinha marca-texto aí. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. E era um exército enorme. Aleluia. Aleluia. Marcaram? Quem não fez, por favor, registre aí, deixa registrado isso. Ah, o teu já está marcado? Muito bem, isso aí. Ganhou uma estrelinha. Isso. Queridos, nós vemos aqui uma situação caótica. Esse texto, ele nos traz, nos relata uma situação caótica. Em nenhum momento da nossa vida, isso eu tenho plena certeza, por mais que nós tenhamos passado por dificuldades, por problemas, né? Nunca houve na nossa vida uma situação como essa. A palavra diz que esses ossos estavam em um vale. E eram ossos de um exército formado por soldados. Esses ossos, eles foram derrotados durante uma batalha. Aí ficaram ali jogados, né, naquele lugar. Aí o sol, a chuva, o vento, né, as tempestades de areia, né, os animais foram ali e consumiram tudo que tinha nesses corpos. E ficou somente os ossos, ressecados, né, mirrados, como tem uma versão aqui que fala isso. Né? É interessante lembrar que quando a palavra de Deus, ela nos fala em vales e fala também em montes. E esses ossos estavam naquele lugar
porque em alguns momentos a palavra de Deus relata que para aquele povo, né, para aquele povo, eles tinham uma crença. Então eles criam que existiam deuses que habitavam nos montes e deuses que habitavam nos vales. Certo? Tanto é que a palavra ela é muito clara quando fala isso. Que em determinados momentos, né, guerras se travavam em alguns lugares. Por quê? Porque eles acreditavam que naqueles lugares haviam ali algumas entidades, né, que davam então força, davam poder àquele exército. Um exemplo disso, na história de Davi, existe um relato que quando o Golias veio para confrontar o exército de Israel, o exército do Senhor, certo? Eles se puseram um de cada lado do vale. Ou seja, eles estavam nos montes, um de cada lado do vale. Né? E aquele homem, então, aquele gigante, o guerreiro poderoso dos filisteus, ele vinha então a afrontar o exército de Israel. Durante 40 dias ele fez isso. Vinha ali e xingava e, enfim, fazia de tudo, né? Confrontava então aquele exército. Isso acontecia num vale. Porque a crença deles é que haviam deuses naquele vale que davam então o poder a eles. Certo? E nós vemos então, queridos, que quando o profeta teve esta visão, isso aconteceu em visão, então Deus chega para ele e fala assim, toma ele pela mão, Deus toma ele pela mão e leva ele então a um local, a um vale, onde esses soldados, esse exército, eles foram vencidos. E ele então fala para o profeta, né? Ele me levou de um lado para o outro. Ou seja, ele andou com o profeta dentro deste lugar, em cima desses ossos. E ele pôde ver que eram ossos de um grande exército e que estavam muito ressecados. Certo? Totalmente ressecados. Né? Aí ele vai então e fala para ele, filho do homem, podem esses ossos tornar a viver? Olha a pergunta que Deus fez para ele. Poderão estes ossos tornar a viver? Aí houve então uma resposta da parte dele. E a resposta foi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Queridos, nesse momento da história, nós podemos perceber que esse profeta, ele era uma pessoa assim meio tímida, né? Ele não era muito empolgado. Porque se fosse qualquer um de nós, teria mudado essa história aqui. Se fosse qualquer um pentecostal, né, avivado, né, do fogo, teria mudado essa história aqui. Certo? A nossa resposta seria, deixa comigo, eu vou dar um jeito nisso aqui. Eu vou orar e vou profetizar aqui e vai ser resolvido. Certo? Ou não? Eu creio que sim, né? A nossa resposta teria sido diferente. E a história teria sido diferente. Porque esse exército ia continuar lá seco. Entenderam? Olha o que foi que aconteceu. A resposta dele, nós temos que tomar muito cuidado com estas respostas que nós damos para Deus. Ó Senhor, só tu o sabes. Essa foi a resposta dele.
Ele não tomou para si a responsabilidade, mas ele estava ali para fazer uma obra. Ele estava ali para fazer exatamente aquilo que o Senhor ordenasse que ele fizesse. E na sequência, foi exatamente o que aconteceu, né? Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a minha palavra. Foi isso? Não. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Queridos, vocês podem estar pensando assim, espera um pouquinho, mas os ossos ouvem? Como assim? Esse negócio foi escrito errado aqui. Quem escreveu aqui não, né, se enganou com isso aqui, né? Os ossos, então, ouvem? A situação caótica, o problema, tem ouvidos? Sim. Os ossos ouvem. A situação ouve. O problema que talvez algum de nós esteja passando, ele ouve. Vamos lá. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Qual foi a palavra do Senhor? Assim diz o Senhor. De novo, né? Se fosse qualquer um de nós, ia estufar o peito assim, quase ia estourar o botão da camisa aqui, estufar o peito. Eis que te digo. Eu declaro. De repente até ia dar uma sambadinha ali e tal, aquela dancinha, né, que acontece em alguns lugares aí, né? Ia lançar uma palavra, certo? E ia ter um vexame, porque nada ia acontecer. Por quê, queridos? Porque não é pela nossa força, muito menos pela nossa vontade. É pela vontade de Deus, apenas. Apenas isso. Certo? Vamos na sequência aqui. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Aí ele relata que ia acontecer, como que ia acontecer. No versículo 7, ele diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele não acrescentou uma palavra nisso, exatamente da forma como ele ouviu de Deus, ele fez. Na mente dele, por isso que eu falei que nós precisamos tomar cuidado com a nossa mente, né? Porque às vezes a nossa mente, ela nos surpreende, certo? Os nossos pensamentos, eles nos surpreendem. Por quê? Porque a coisa começa a funcionar e vai avançando e tal, e de repente você vê um quadro pintado assim e a nossa mente avança. Se isso tivesse acontecido nessa situação aqui, aqueles ossos teriam continuado lá. E não, ele fez exatamente aquilo que ele ouviu do Senhor. E ele só falou essas coisas porque no coração dele, no espírito dele, ele tinha esta certeza: aquilo que eu ouvi do Senhor, isso eu falei. Nada além disso. O que ele ouviu, ele profetizou. Da forma com que ele ouviu, ele profetizou. E assim foi, assim aconteceu. Ele não acrescentou nada aqui. Ele não tentou enfeitar. Não tentou mudar a situação. Se fosse algum de nós, talvez tivesse... Não, peraí um pouquinho, acho que Deus esqueceu tal coisa. E, puf, né? Ia
acrescentar mais alguma coisa aqui. Mas não. A mente desse homem estava tão ligada em ouvir a palavra de Deus que ele fez exatamente da forma como ele ouviu. E assim aconteceu. Assim foi. Vamos lá? Então a palavra diz que eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, olha só, enquanto profetizava, enquanto ele falava, já começou a acontecer um milagre ali. Enquanto profetizava, houve um barulho, um ruído. Então, muitas vezes, queridos, não se surpreendam, nem se escandalizem quando vocês ouvirem um barulho, um ruído. Desde que seja o poder de Deus acontecendo, claro, né? Tem muitos barulhos aí que a gente sabe que não é de Deus, né? Certo? Interessante que a palavra costuma falar a respeito dessas situações, né? Certo? Que houve um barulho, por exemplo, hoje estávamos falando, né? Um barulho que o rei Davi, enquanto ele estava numa guerra, né? O Senhor falou para ele que quando ele ouvir um barulho, um ruído, como de carros e cavalos andando sobre as árvores, né? Sobre as amoreiras. Você, pô, pera um pouquinho, mas que negócio maluco é esse? Um barulho de cavalos andando sobre as árvores, né? Isso aí tá errado, Senhor. Não é cavalo, é pássaro, são aves, né? Cavalo não anda sobre as árvores, né? E ele creu nisso. Creu e ficou esperando. E quando ele ouviu então este ruído, o exército avançou e eles tiveram a vitória. Certo? Lá no livro de Atos, né, fala em Pentecostes. Os discípulos estavam ali reunidos, e a palavra diz que eles estavam reunidos em um mesmo lugar. Eles não estavam espalhados. Um estava na cozinha fazendo lanche, outro estava na sala, né, assistindo TV, outro estava no quarto jogando videogame. Não. Estavam reunidos em um só lugar. E de repente, veio sobre eles um ruído, um barulho. Certo? Quando Jesus nasceu, quando aqueles reis, né, a palavra chama de reis magos, eles ouviram a voz de Deus dizendo para eles irem até um determinado lugar, né, que naquele lugar houve então uma concentração de anjos. E houve uma grande voz, um ruído, um barulho da voz daqueles anjos, declarando o nascimento do Senhor. Então, queridos, na história bíblica, houve momentos em que ocorreram este ruído, esse barulho, esse poder de Deus agindo através de um ruído. E na sequência, a palavra diz que os ossos, então, eles começaram a se juntar. Osso com osso, ou seja, cada osso com o seu osso. Cada parte com a sua parte. Cada parte com a sua devida parte. Uma coisa ordenada, com ordem, não foi aleatória. Certo? Exatamente como a natureza criou. Esses ossos começaram a se juntar. Perfeito? Aí ele diz: olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. Exatamente como ele havia profetizado, exatamente como Deus falou para ele que seria. Exatamente, não diferente.
e depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Ou seja, então esses ossos se juntaram, né? Criou-se então tendões, músculo, carne, pele e tudo mais, mas ainda estavam mortos, não havia vida neles. Aí novamente ele recebeu a palavra de Deus, certo? E ele diz: profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, olha só. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. E este exército ganhou vida. E era um grande exército. Queridos, é interessante nós percebermos que cada um de nós tem uma promessa para a sua vida. Nós somos herdeiros de uma promessa. Nós fomos feitos filhos por herança. Cada um de nós, quando fizemos aquela oração, né, que nós fomos conduzidos agora há pouco aqui, quando nós aceitamos o Senhor Jesus no nosso coração e rompemos, né, com o nosso passado, seja ele qual for, rompemos, colocamos um final nisso e decidimos aplicar Jesus na nossa vida, crer que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra diz que Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos. E como filhos, nós somos herdeiros. Herdeiros de uma promessa. Perfeito? Herdeiros de uma promessa. E essa promessa, ela faz com que aquilo que nós declararmos com fé, essas coisas vão se realizar. Isso é uma promessa. Principalmente quando trata-se da vida do casal. Nós já falamos isso aqui, mas só existe uma força no mundo, uma força, um poder maior do que o poder, do que a força gerada pela união do casal, que é o poder da força gerada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, queridos, quando nós entendemos isso e praticamos algumas coisas, nós colhemos os frutos disso. E esse entendimento, ele começa naquela leitura que nós fizemos do Provérbios capítulo 18. E quando eu falei na questão de mudança de mente, envolve tudo isso. No que pensar? A palavra diz que eu posso trabalhar a minha mente para escolher o que eu vou pensar. O que eu vou pensar? No que pensar e como pensar? Por quê? Pensamentos, eles se transformam em palavras. Palavras declaradas, elas geram alguma coisa. E as palavras podem gerar vida ou gerar morte, como nós vimos agora há pouco. E queridos, quando nós começamos a praticar aquilo que nós ouvimos e vimos e aprendemos, é natural que muitos de nós, na sua
na sua fé, na sua confiança, nós queremos, algumas vezes, mudar a situação. Por mais difícil que pareça, nós queremos mudar a situação. E claro, nós devemos declarar a palavra. Mas que palavra é essa que deve ser declarada? A palavra de Deus sobre uma situação. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. O profeta, ele não declarou aquilo que estava na mente dele. Ele declarou aquilo que ele ouviu do Senhor. Exatamente dessa forma. E assim foi. Assim aconteceu. Certo? Então, queridos, esse texto, ele nos revela de que muitas vezes, por maior que seja a nossa vontade, nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma linha, uma direção voltada para a palavra de Deus. E declarar exatamente aquilo que a palavra diz que é, não aquilo que eu quero que aconteça. Certo? Existem situações que nós estamos vendo, poxa vida, como esse relato que eu acabei de falar, né? Algumas pessoas que nós trouxemos alguns nomes aqui, estão passando por uma situação difícil, problema de saúde, então nós vamos orar pela vida deles. Nós vamos declarar a palavra sobre a vida deles. Certo? É a nossa vontade que essas pessoas sejam curadas? Sim. Por isso eu declaro a palavra. O que a palavra diz nesse caso? Ok, é isso que eu vou declarar. Certo? Aquela sua dificuldade que você tem em acessar algumas coisas da sua vida, né? O que a palavra fala sobre isso? Então, em cima da palavra, eu declaro. Certo? Aquela sua sogra, não, sogra não, né? Não vamos falar, né? Queridos, quando nós entendemos o poder que existe na declaração da palavra de Deus, nós começamos a colher, a perceber e a colher esses frutos. Certo? E tudo isso nós estamos falando e vendo nesse dia, é exatamente por quê? Porque a nossa mente, muitas vezes, ela dá umas viajadas, né? Certo? Você começa a pensar numa coisa, tal, a mente começa a viajar e tal, e de repente a gente está pensando coisas e falando coisas que são a minha vontade, para mudar uma situação. Mas isso nem sempre é a vontade de Deus para aquela situação. E eu pedi para que vocês riscassem, não, marcassem, né? Grifassem isso. Que falar riscar pode riscar o texto. Assim, apaguei esse texto aqui porque o pregador lá falou que tinha que riscar. Então, risquei, aboli, eliminei. Não, não é isso, né? É destacar, isso. Grifar é destacar o texto. Né? Por quê? Porque a nossa mente dá umas viajadas. Certo? E por vezes nós temos ouvido, e em alguns casos até já acompanhamos, né? Irmãos queridos, né? Irmãos que eu digo é irmãs e irmãs, né? As mulheres não estão isentas disso, né? Irmãos, né? Assim como fala homem, né? Quando fala assim, homem, né? Deus criou o homem, né? Aí as mulheres ficam assim, se tivesse criado a mulher, primeiro teria sido diferente, né? Mas não, Deus criou o homem, né? Homem e mulher. Né? A mulher também está inclusa nisso aí, né? Então, queridos, essa questão das profecias. Profecias. Algumas, de fato, são profecias recebidas. Outras, nem tanto. Outras são profetadas. E não fiquem abismados, né? Se isso já não aconteceu na vida de vocês.
Ah, porque eu fui em tal lugar lá e recebi uma palavra. Poxa, ok. Isso está de acordo com a palavra? Tem base bíblica esse negócio? Isso que você recebeu, que foi, né, dito sobre a tua vida, né, isso revela Jesus através da tua vida ou não? Isso glorifica o reino de Deus? Glorifica Jesus? Ou não? Se sim, ok. Se não, joga fora, joga no lixo. Nem deixa a tua cabecinha começar a trabalhar isso aí. Certo? Por isso eu falei, destaquem na sua Bíblia esse texto, né? Conforme a ordem do Senhor. Ele me disse. Então, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus e aplicamos isso que nós ouvimos na nossa vida, nós temos resultados diferentes. Por quê? Porque foi aplicada uma essência. E essa essência, ela é a verdade. A verdade que traz vida, e vida em abundância. Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não uma vida seca, mirrada, ressequida, mas uma vida abundante. Amém? Muito bem. Eu gostaria então de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Como é o nosso culto de curas e milagres, normalmente nós trouxemos aqui, nós abrimos, né, esse momento para que caso alguém tenha na sua casa algum objeto que você tenha ganhado, ou até mesmo que você comprou, né, algum tempo atrás, aí você percebe que aquilo, com o conhecimento que nós temos nos dias de hoje, nós percebemos, nós tivemos a revelação que aquilo não agrada a Deus, ou que aquilo não revela Jesus na nossa vida, na nossa casa, no ambiente que nós vivemos. Então a gente tem esse momento, nós temos um cesto aqui. Então se você trouxe da sua casa alguma coisa que você percebeu que está incluso nisso, né? Então a gente traz até aqui, depositamos no cesto, depois nós oramos, quebrando aqui toda a opressão desse negócio, toda a influência maligna em cima disso, e logo a seguir, então, isso é incinerado, isso é queimado. Certo? E aí também, se alguém precisa de algum tipo de oração, onde seja declarada a palavra de Deus sobre uma determinada situação, nós vamos fazer isso também no dia de hoje, tá? Então eu quero orar agora, orar de um modo geral, e depois se alguém precisar de alguma oração específica, por favor, nós estaremos aqui, né? Eu e a minha esposa estaremos aqui, conduzindo então vocês numa oração de acordo com a necessidade, lógico, né, de cada um, tá bom? Muito bem. Pai Celestial, Deus de graça, Deus de amor, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho amado para que Ele derramasse o Seu sangue naquela cruz. E hoje nós tivéssemos liberdade, liberdade de acesso ao trono de glória, ao trono do Senhor. Pai Celestial, sabemos do sacrifício do Teu Filho, entendemos o sacrifício do Teu Filho por amor. Obrigado porque quando Ele derramou aquele sangue precioso naquela cruz, Ele cobriu todos os nossos pecados. Quando Ele subiu aos céus, Ele levou com Ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Portanto, Senhor, algum sintoma que nós sentimos hoje, isso não nos pertence, isso é um erro. Esse sintoma é mentiroso. Nós não aceitamos esse sintoma, esse diagnóstico de doença na nossa vida, porque a Tua palavra diz que o Senhor Jesus, quando Ele foi assunto aos céus,
Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Pai Celestial, eu quero declarar nesta hora sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Um tempo novo, vida nova, vida de vitória, vida abundante, vida de paz. E nós nos levantamos agora contra todo e qualquer espírito maligno, espírito de trevas, espíritos imundos, vocês que estavam trazendo pensamentos malignos, pensamentos de derrota, pensamentos de sequidão, pensamentos de doença, pensamentos de males à vida dos meus irmãos. Vocês foram descobertos, vocês não têm mais nada a ver com a vida dos meus irmãos. Portanto, peguem o lixo que vocês trouxeram e saiam da vida deles agora, em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós damos uma ordem a vocês, espíritos malignos, espíritos imundos, espíritos de trevas. Mesmo se alguém fez algum pacto com o reino das trevas, ou se esses espíritos vieram a atormentar vocês, amando de alguém, vocês foram descobertos agora. Peguem o lixo que vocês trouxeram e saiam daqui. Saiam da vida deles agora, em nome do Senhor Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos, nós somos limpos e libertos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.